Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast com bastante conteúdo. Aliás, a gente vai tentar diminuir um pouco o tempo dos nossos podcasts, né? Também eu fico falando muito aqui, a galera acaba não ouvindo tanto. Então a gente vai tentar diminuir um pouco, né? Repercutir um ou outro jogo, não tantos mais, né? Vamos tentar mudar o formato para ver se a gente consegue se ajudar aqui e ajudar vocês, né? Tentar manter todo mundo meio informado. E a gente também, debater um pouquinho sobre os assuntos mundanos do futebol, né? Então, caso Rússia e Ucrânia, tá? A guerra ali, brasileiros conseguindo voltar da Ucrânia. Isso é muito bom, notícia pra gente, né, que é brasileiro também, a gente fica contente, mas claro, a gente não pode deixar, né, de se preocupar e de torcer pelo melhor também por cidadãos de outras nacionalidades e pelos cidadãos ucranianos também. A guerra segue, a guerra prossegue e, enfim, informações vindas da imprensa russa, informações vindas da imprensa ucraniana, e a gente não sabe que uma cidade foi tomada, depois fala que não foi, o outro fala que não foi. Essa é a guerra da informação, né? A guerra vai muito mais, e aí a gente sempre fala aqui, a guerra é muito além de tiros, foguetes, tem uma guerra cibernética acontecendo, de hackers, tem uma guerra de informação acontecendo entre as imprensas, e assim vamos, né? Então a gente vai continuar acompanhando, repercutindo, vendo como é que vai ficar a situação, no caso agora do esporte, dos jogadores que atuavam lá na Ucrânia, porque a torcida corintiana, óbvio, né? Pelo menos eu puxo a torcida corintiana porque o Pedrinho veio de lá e existe, né, um interesse da Fiel muito grande em poder contar com o jogador. Talvez seja possível, né, por empréstimo, quem sabe, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do futebol lá. Então é mais do que interessante para os clubes que detêm os direitos desses jogadores que eles se mantenham em ativa, né? Agora, como o Corinthians vai pagar? Poxa, aí eu me pergunto e sincero, honestamente, assim, eu vejo muito torcedor empolgado, fico contente com isso, fico contente, né, com esses primeiros dias do Vitor Pereira. Parece ser um cara focado, obcecado, tem um discurso bacana, mas eu realmente, assim, e não é querendo ser né, antes que qualquer pessoa fale, poxa, tá torcendo contra, não é, cara, assim, a gente pensa, a gente torce pelo melhor, assim como eu sempre falei de São Paulo, do próprio Corinthians, do Santos. O Palmeiras também tem uma dívida com a Crefisa. A gente sempre torce pelo melhor, mas não dá pra gente deixar de se preocupar com a situação financeira do Corinthians. Não dá. Assim, eu, honestamente, eu tô muito preocupado com a situação financeira do Corinthians. E pro torcedor tem que se empolgar, tem que ir demais, porque assim, é uma perspectiva muito interessante, né, do Corinthians conseguir arrancar um título importante essa temporada, né? Os torcedores estão sonhando com a Libertadores já, e tem que sonhar mesmo, porque a possibilidade ela existe, com o elenco que o Corinthians montou, com a comissão técnica que trouxe. Agora, eu, sincero, honestamente, eu tô extremamente preocupado, costumo dizer aqui que eu sou um otimista e vou continuar torcendo, mas eu tô preocupado, assim, de verdade, porque fala-se agora no Pedrinho, é um cara que não é barato, e aí tudo que se fala é que a patrocinadora vai ajudar. Eu me pergunto até quanto diz que a patrocinadora vai ajudar de fato e quanto diz que é uma manobra para tentar tirar o foco dos problemas financeiros, tá? Sim, de verdade, assim, não é querendo ser agente do caos nem nada disso, eu estou realmente muito preocupado. No caso, se de repente vir o Pedrinho pro Corinthians, a preocupação vai aumentar ainda mais, tá? Vai aumentar ainda mais, mas a gente vai seguir torcendo, mas só deixar aqui esse comentário gravado aqui, né? Não é para depois falar que eu chegar lá depois e falar, eu avisei, não é isso, eu não sou esse tipo de pessoa. Tem gente que sente prazer em fazer isso, né? É para deixar o registro de que existem pessoas se preocupando. E parece que estão virando as costas, estão fechando os olhos para isso. Então é justamente por isso, para mostrar que existem pessoas bem intencionadas que estão preocupadas, né? E aí, o Mauro César Pereira,
que eu quero falar dele também, ele sempre fala disso, né? E foi duramente criticado pelo Duílio no início do ano, né? E o Duílio sequer, agora com esse monte de coisa acontecendo, sequer fala da situação financeira do Corinthians. Balancetes financeiros não são divulgados mensalmente, como ele fez questão de afirmar. Isso não existe, tá? Então, é uma preocupação legítima, né? E não é... Os caras entendem que isso é maldade, né? O torcedor entende que eu vejo o Duílio nessa coletiva no início do ano, o Ronaldo Giovanelli no Jogo Aberto também, o Craque Neto também, sempre que fala do Corinthians, da saúde financeira, todos eles ficam irados, né? Fala assim, vocês só procuram problema no Corinthians, não é procurar problema no Corinthians, tá? É uma preocupação com a questão financeira de um clube que está se reforçando, que todo mundo vê com uma perspectiva muito grande no cenário nacional e internacional nessa temporada, mas que tudo isso pode ser barrado pela situação financeira. Então toda essa avalanche de bom momento, de bons jogadores, tudo isso pode ir pro brejo, pro saco, por causa de uma questão financeira. Tá? Então me preocupa demais e eu não vejo mal intenção de ninguém não, que fica falando do Corinthians, da situação financeira. Eu vejo, aliás, muita preocupação, muito boa intenção. Porque se os caras não tivessem nem aí, eles iam falar, contrata o Pedrinho. Vá atrás do Cavani, pô. Pede empréstimo. Se vira. Quer ganhar título? Contrata. Tem que contratar aí. Não, tá todo mundo contrário. Não, cara. Olha o Palmeiras, os caras não querem contratar centroavante porque é muito caro. Os caras querem manter a saúde financeira em dia. Mas aí quer comparar a gente com o Palmeiras. Não, cara. Então, essas coisas que as pessoas, no seu clubismo, acabam extrapolando e não entendem que existem pessoas bem intencionadas e com preocupações legítimas. Mas a gente, obviamente, fica na torcida para que o trabalho seja muito bom e que, eventualmente, se for o vencedor, que tenha continuidade, né? Acho muito difícil. Acho que o Vitor Pereira falou antes de vir no Corinthians que ele estava tentando se acertar ali com algum clube inglês, eu esqueci qual, peço perdão aqui, e ele certamente está com os olhos voltados para o mercado europeu, né? Então acho muito difícil, mesmo se ele for bem sucedido, que ele permaneça. Ele só vai permanecer se não vier um contrato ali de Premier League, se não vier um contrato ali de campeonato espanhol, de Bundesliga, né? Eu acho que ele só sai um contrato grande, né? Para ir para um clube português, talvez, de repente sim, mas eu acho que o objetivo dele é um clube numa grande vitrine do mercado europeu, né? Vamos seguir, que eu abordei aqui o Mauro César Pereira e ele ficou pistola, né? No bate-pronto. Falou aí que essa situação do Pedro no Palmeiras foi inventada, né? Falou de jornalistas mal intencionados, inclusive citou aí, tem alguns que colocam o coraçãozinho verde, usam a camiseta do Palmeiras por baixo. O Mauro César Pereira, ele é um personagem, né? E eu gosto muito acho que ele é um baita de um jornalista. Gosto muito dos comentários dele, principalmente quando ele fala do Corinthians, porque é um cara que, poxa, ele pesquisa, né? Ele está sendo bem intencionado de mostrar para o torcedor que existe um problema absurdo, né, nas contas do Corinthians, e que esse problema não está sendo atacado. Esse problema está simplesmente sendo ignorado, né? Então, e ficou meio pistola. Só que assim, ele fala de jornalistas clubistas, mas ele, quando mexe com o Flamengo, ele também fica... ele dá emocionada, né? Aquela emocionada de torcedor. Eu faço o convite mais uma vez, né? Quando ele falou da torcida do Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Que ele menosprezou, né? A torcida, até acho que uma certa soberba aí, um certo desrespeito com o torcedor do Palmeiras e o torcedor rubro-negro. Porque quando foi perguntado se a torcida do Palmeiras realmente gritou mais em um número muito menor, o que ele falou? Falou que os torcedores do Flamengo que foram lá eram torcedores do Brasil inteiro, né? Então são torcedores que não estão habituados a ir no estádio, que puxam os cantos, né? O do Palmeiras era, na sua grande maioria, torcida organizada. Agora, a quantidade de torcedores do Palmeiras de torcida organizada que foram para lá era a mesma do Flamengo. E se não foi, a incompetência da diretoria do Flamengo em não levar a organizada para gritar. Porque quem puxa os cantos do estádio é a organizada, né? A gente sabe muito bem disso. E aí,
poxa, para mim, uma opinião extremamente clubista, porque desmereceu a torcida do Flamengo e a do Palmeiras também, né? Porque querer dizer que o Palmeiras não seria capaz de gritar mais que o Flamengo, se a organizada do Flamengo tivesse em peso lá, né? É assim, abre margem para interpretações. Não estou dizendo que ele não disse isso de forma contundente, né? De forma direta, mas abre margem para interpretações. E aí, né, aí ele fica bravo que as pessoas interpretam da forma errada. Pô, você dá uma opinião clubista, as pessoas vão entender da forma que todo mundo tem cérebro, né? Todo mundo pensa. E assim, e dependendo do que você fala, você pode ser bem interpretado ou mal interpretado, né? É o mundo que a gente vive. O barato da sociedade é isso. O barato de se viver em sociedade é isso. Que existem pessoas diferentes, com criações diferentes, com bagagens diferentes, e em virtude disso, cada um tira uma conclusão sobre uma coisa, né? Uma coisa é você falar, a cadeira é vermelha. É óbvio, é indiscutível, a cadeira é vermelha. Agora, se você sai falando um monte de outras coisas, entra num universo subjetivo, as pessoas vão ter interpretações diversas, né? E a questão do Pedro no Palmeiras, que foi inventado, se foi inventado, se não foi, cara, é o universo que ele vive, é o jornalismo, sabe? Ele fica bravo porque, pô, mexeu com o Flamengo, né? Porque se fosse outro clube, ele não ficaria tão revoltado assim. Inclusive, até alfinetou o próprio Vampeta no programa, que o Vampeta tinha falado que arrumaria uma confusão e sairia do Flamengo, iria pro Palmeiras, né? O Vampeta tem uma opinião ele tem a visão do jornalista que ele é, do torcedor que ele é, e o Vampeta tem a visão do jogador que ele foi. Jogador pentacampeão, super consagrado no Corinthians. Aí eu acho que ele faltou com respeito com a visão do Vampeta, né? Ele pode não achar ético, né, na concepção de mundo dele, e de muitas pessoas. Para mim também não é ético um jogador criar um tumulto e sair de um clube, mas é isso que acontece. É isso que acontece no futebol. Se você quer estar na vitrine, mas aí ele arranjou vários argumentos, postando aí de jogadores que são reservas, que vão para suas seleções, inclusive no própria seleção brasileira. Cara, assim, a gente sabe que o Tite, a vitrine do Tite é a Europa. No Brasil, para você estar na vitrine do Tite, você precisa ser titular. E não importa se você tem minutagem de titular, mas você não é. Esse é o ponto. O Pedro não é titular. Ele perdeu espaço na seleção brasileira. Por quê? Porque ele não é visto, né? Mas aí, pô, você pegar número é a mesma coisa que você ser o Rogério Ceni, né? A gente teve tantos por cento de posse de bola, a gente agrediu e o gol, né? E o gol. Esse é o que é o ponto, entendeu? Não é uma questão de... muita coisa que ele falou, óbvio, né? O Flamengo teve a competência de montar o elenco, de contratar 2 baitas centroavantes, assim como o Palmeiras teve a sua competência de contratar o Everton, o Gustavo Gomes, o Du, assim como o Galo teve a sua competência também. Tudo isso está correto. Agora, no mundo esportivo, ele sabe melhor do que ninguém, né? Ele sabe muito mais que muita gente como funciona. E aí não adianta dar esse... né, ficar pistola ao vivo. Pô, nada vai mudar, assim, né? Tá se estressando de bobeira, porque esse é o universo, né? E o futebol, que é mercado mais capitalista que o futebol é isso, é o livre comércio, né? Aí ele fala, quer comprar é só pagar multa, não é assim que tudo bem, se quer comprar é só multa, mas ele sabe melhor do que ninguém também, que ninguém paga multa, né? Você gera um burburinho ali, gera um burburinho aqui, e as coisas vão acontecendo, né? O que o Palmeiras fez, e eu não sei nem se foi intencional ou não, tá? Mas no caso da própria presidente do Palmeiras, que foi uma jogada, né, para desviar um pouco a atenção, né, dessa ineficácia ineficácia eu não diria, mas desse conservadorismo do Palmeiras em investir num centroavante, tá? Conservadorismo entre aspas, tá? Porque o time, a gestão da Leila está preocupada com a saúde financeira. E aí ela, né, conversou com as mídias palestrinas, falou que não ia contratar o Tati Castellanos porque estava fora dos padrões. Isso pegou muito mal, né, internamente e externamente com o torcedor. E aí inventou-se esse teatro do Pedro, que não foi inventado, né? Eu acredito que de fato o Palmeiras nos bastidores tenha conversado com o staff do Pedro e tentado analisar se o jogador teria ou não interesse, né? E eu imagino que de fato o jogador sinalizou de forma positiva,
Não, se vocês conseguirem negociar com o Flamengo, é óbvio que eu vou. É óbvio que eu vou. O Pedro, ele sabe que ele tem minutagem, ele sabe que ele faz os gols dele, ele sabe que ele é querido, ele sabe que todo mundo, né, o considera como um grande centroavante, mas ele não tá na vitrine do Tite. Não tá. Ele estando como titular ia ser inquestionável, né? As pessoas iam pedir para que ele fosse convocado. Ele estando na reserva do Gabigol, o que as pessoas pedem? As pessoas pedem o Gabigol primeiro. O Pedro é o segundo nome. Mas aí o torcedor não vai querer que o Tite leve tanto o Gabigol quanto o Pedro. Né? Então, a imprensa, de uma forma geral, e não adianta ele vir falar, fulano é reserva e vai para sua seleção. O Gabriel Jesus é reserva e é convocado pelo Tite. O Tite não convoca o Pedro porque ele não quer. Tem isso também, o Tite não convoca o Pedro porque ele não quer, porque ele já deu entrevista nos canais Globo falando sobre o Pedro, falando que é um baita jogador, né? Mas não tá na vitrine, não é visto. E aí não adianta falar, pô, ele tem quase a mesma quantidade tem um jogo a menos de tempo que o Gabigol. Não adianta entrar em números, né? Não adianta a gente ficar... Eu entendo que os números, eles revelam muitas coisas, né? Mas é a mesma coisa que a gente fica falando. A seleção brasileira tá invicta a tantos jogos, né? E a atuação não agradar. O que adianta? E uma coisa que eles mesmos falam, né? O próprio Mauro César Pereira. Palmeiras ganha tantos títulos, mas o futebol não é bonito. Ué, é isso, entendeu? As pessoas veem os títulos, mas não veem que o futebol foi ganhado de uma forma, né? Não foi bonito, né? Não foi bonito. A forma como o Palmeiras ganhou a Libertadores o ano passado, por exemplo. Foi bonito? Não foi, mas foi futebol de resultado. E, inclusive, eu acho que nesse programa mesmo ele falou sobre esse jogo. Será que foi ele? Não, foi depois, né? Foi após o jogo da Recopa, que eu acho que eles falaram. Não foi o Mauro César, aí já foi uma outra equipe, né? Foi um outro time que falou da questão do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, do Palmeiras contra o próprio Flamengo também, né? Que não jogou melhor que as duas equipes em ambos os três jogos, né? No caso, os dois contra o Atlético Mineiro e a final contra o Flamengo, não jogou melhor, mas saiu vencedor, saiu campeão. O que as pessoas vão ver daqui a 5, 6, 7, 10 anos, 20 anos é o título. A forma como o Palmeiras jogou pouco importa. Então é a mesma coisa, assim, não adianta a gente ficar falando que o Pedro tem tantas minutagens, tem tantos gols. Mas ele não entra de titular. Quem que vai ver? Ninguém tá vendo, entendeu? Ninguém tá analisando os números que ele tá analisando. Isso é legítimo? Eu acho legítimo. Por isso que eu falo, ele é um baita jornalista, porque ele correu atrás dessa informação e ele tá tentando mostrar para todo mundo essa informação, mas quem que tá ligando? Ninguém. Quem tá ligando é o torcedor rubro-negro, para justificar. Fala, Pedro tem que ficar, o Pedro não pode sair, porque ele tem um jogo a menos de tempo que o Gabigol. Fez um monte de gol. Ele tá jogando sim. Pro torcedor rubro-negro isso é bom. Agora, para todo o resto, quem que fala do Pedro, né? Quando fala o nome do Pedro é bom? Pô, Pedro é bom. Pedro é sensacional. E eu mesmo faço meia culpa aqui. Eu vi esses números do Mauro César, eu fiquei espantado. Porque eu falei, caraca, o Pedro joga pra caraca mesmo. Mas você vê que no nosso inconsciente a gente não pensa nisso. Quem que é o titular absoluto? O Gabigol. E, inclusive nos jogos mais importantes, que foi a decisão da Supercopa do Brasil, o clássico contra o Botafogo, o Pedro não jogou. E aí, isso é vitrine. E aí não adianta ele jogar os 90 minutos contra o Rezende, os 90 minutos contra a Portuguesa, os 90 minutos... Não adianta. Se ele não tá nos principais jogos, né, nas principais vitrines, ele não é visto. Esse que é o ponto. Então, gosto muito do jornalista. Acho que ele reúne informações assim, que poucos, de uma forma que poucos conseguem fazer. Ele é um estudioso. Ele faz as coisas enquanto os outros perguntam ou ficam pegando informação de outros sites, que é o que eu faço. Ele não. Ele estuda, ele reúne essas informações e ele dá esse material pra galera. Então, tá aí de graça pra vocês. O meu trabalho é esse. Eu faço com o maior prazer. Tudo bem, né? É um baita jornalista, mas
Não adianta. Ele ficar pistola, ele dá esse piti ao vivo, dá umas cutucadas no Vampeta. Que eu falei, o Vampeta ele tem a visão de jogador. Ele sabe que se você, mesmo que você tenha minutagem, se você não for o titular, você não é visto. Você não é notado. O Vampeta sabe disso. Por isso que eu acho que faltou um pouco de falta de respeito ali com o atleta que o Vampeta foi. A visão que o cara tem. O Vampeta fala, pô, eu cara causei tumulto e Palmeiras. Porque ele sabe que no Palmeiras, se o Pedro estourasse no Palmeiras, a chance dele ir pra seleção é muito maior. Porque você tá lá na vitrine. Você tá das equipes. Você tá numa das 3 melhores equipes do Brasil hoje. Tá fazendo gol pra caraca, tá sendo titular absoluto, não tem substituto à altura. Poxa, tudo isso, a galera olha, a imprensa de fora olha, o torcedor olha. Hoje o Everton é inquestionável, até por torcedores rivais, porque se ele fosse reserva, mas tivesse a mesma quantidade de tempo de jogo que outros jogadores, ele não ia ser notado. O Gustavo Gomes é a mesma coisa, todo mundo fala, pô, o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas se ele fosse reserva do Luan, as pessoas iam falar do Luan só. Não iam falar, depois não adianta se reunir um monte, é aquilo que eu falei, né? Dos treinadores que falam, a gente teve posse de bola, né? Silvinho, né? A gente foi muito ofensivo, muito ofensivo. E o gol? Cadê o gol? O gol não tá aí, então não consagra futebol bonito. O que consagra é bola na rede, é os 3 pontos, é o caneco, né? É o título, isso que consagra. O resto não. Não adianta trazer um monte de informação. Que é importante, é que a gente deveria dar mais atenção para isso, deveria. Porque isso é importante para o esporte como um todo, né? E eu repito, eu faço meia culpa aqui. Mas não é assim, infelizmente, não é assim que o mundo funciona, né? Não é assim que o mundo funciona. Tem muitos... Você pega uma empresa, por exemplo. O setor de um... Tem um gerente lá. O setor do cara é uma máquina, né? Produção absurda. E quem é reconhecido é só o gerente. Mas tudo bem, o cara é bom porque ele faz a equipe jogar. A equipe dele, o time dele trabalhar bem, no caso. Aí de um caso de uma empresa, não no futebol, né? Uma empresa normal. O cara faz a equipe dele trabalhar pra caraca. Ele consegue motivar, a galera joga junto com ele, trabalha junto. Mas na hora de ser reconhecido vai ser só o cara. Ninguém da equipe dele vai ser reconhecido. A menos que o cara pegue e fala, ó, fulano trabalhou pra caraca, ciclano trabalhou pra... Se o cara não fizer isso, a empresa, a presidência, o RH não vai olhar pra essa galera. Não vai. Se o cara não pegar e falar, esse maluco joga demais, mano. Esse maluco fez muito. Talvez isso que o Mauro César falou aí, o staff do Tite comece a olhar com mais carinho pro futebol brasileiro. Né, com os reservas, entre aspas, porque o Pedro é reserva, vai, para os reservas do futebol brasileiro. Vão olhar com mais calma, com mais cuidado, né, com mais interesse. Talvez sim, talvez isso que ele falou agora deu uma mexida ali no staff do Tite. Eles falam, poxa, realmente, o cara tá jogando pra caraca. A gente não tava prestando muita atenção. Agora com essa informação, agora sim, talvez. Então acho que não teve nada de errado, tá? Sinceramente, esse é o mundo que a gente vive. Então você concorda que a gente vive num mundo sujo de fake... Eu prefiro muito mais uma fake news a nível esportivo do que fake news que a galera faz com relação à vacina, com medicamento. Mas isso se acontece no esporte, vai acontecer no resto da vida. Aí, cara, o problema do país é a educação. Aí só vai mudar com a educação, né? Infelizmente... Se isso um dia mudar, essa nossa geração atual não vai ver. Infelizmente não. É triste falar isso, mas é a verdade. Então, né? Como o esporte funciona. Infelizmente é como o mundo funciona. E eu não acho que está de todo errado não, né? Se o Palmeiras teve a intenção ou não de causar mal-estar, é assim que se ganha, né, um confronto contra o Flamengo pelo Pedro. É a presidente do Palmeiras querendo tirar um pouco os holofotes dela, pelo que ela falou, do centroavante. Tentar estremecer um pouco a relação com o time que o Pedro tá, no caso do Flamengo, né? Que o jogador está trabalhando hoje, para ver se consegue uma liberação, abrir uma porta para uma possível negociação. É assim, o esporte funciona assim. Quem não se lembra, o Bruno Henrique, a forma como saiu do Santos.
São Paulo ele falando que ia contar com o cara, né? O cara inscrito. Dia para noite ele viajou pro Rio de Janeiro e assinou com o Flamengo, né? Isso faz parte do esporte. Não tô falando que isso tá errado. Ah, o Flamengo negociou de forma legítima, pô. Mas, né? Causou um mal-estar ali absurdo. Bruno Henrique, o Santos, né? Então o esporte funciona assim. Aí vai falar falta de ética. Então o Bruno Henrique faltou com uma ética. Porque ele devia ter falado, tô saindo. Ele não falou. Ele viajou pro Rio de Janeiro e assinou com o Flamengo. Os caras do Santos estavam todo mundo esperando ele lá. Tava esperando o cara pra treinar. O cara foi ético, né? Agora vai falar que ele é anti. Então a gente tem que ser justo com todo mundo. Se vai falar as coisas erradas, tem que falar de todo mundo. Inclusive do próprio Flamengo para montar o elenco atual. Que eu acho que não teve nada de errado. Só tô levantando isso porque assim, né? Houve uma exaltação de ânimos ali. Eu acho que não é necessário, né? Não foi necessário, mas repito, um baita jornalista. Gosto muito do trabalho do cara. Do cara não, né? Pô, do Mauro César, né? Não vamos faltar com respeito aqui. Eu gosto muito do trabalho dele. Acho que um dos melhores do país. Porque o que eu falei, essa informação que olha eu de novo, que ele levantou sobre o Pedro, pô, é um absurdo, né? Essa informação que ele trouxe é um absurdo. Quem que fez isso, né? Quem que ia ter... Cara, desculpa o termo aqui, quem que ia ter o culhão de pegar e levantar essa informação? Só ele, né? É um monstro, né? É um monstro agora. Enfim, né? O esporte funciona assim, né? Eu não acho que tem nada de errado, não. Muita coisa para melhorar, óbvio, né? Óbvio. Mas enfim, assim que o mundo do esporte funciona, não só do futebol, do esporte como um todo também funciona assim, faz parte, né? A gente está nesse meio, a gente está nesse mundo e assim a gente convive, né? Falar rapidamente aqui, né, de Palmeiras, que eu já vou puxando o gancho, né? Caso Palmeiras e Pedro, falar de Palmeiras campeão da Recopa Sul-Americana, mais um título internacional pro Abel Ferreira, né? Consagrado. Alguns já declaram abertamente que ele é o melhor técnico do Palmeiras e, na minha opinião, sincero, honestamente, ele já não precisava do título da Recopa. O fato dele ter ganhado 2 Libertadores em sequência, ele já credenciou o Abel Ferreira a ser o melhor técnico do Palmeiras, tá? Apesar do pouco tempo, o que ele fez nesse pouco tempo é um absurdo. É um absurdo. E aí todo o respeito ao Luxemburgo, que fez um baita trabalho no Palmeiras, ao Felipão, que também fez um baita trabalho no Palmeiras, também, pô, chegou a 2 finais consecutivas o Felipão. A gente tem que dar um mérito aqui. Baita treinador. Mas o Abel Ferreira levou 2 títulos consecutivos. Ele foi bicampeão. Por isso que pra mim ele já é o maior treinador do Palmeiras. Se é pra fazer busto pra alguém, Abel Ferreira merece, né? E ele mais uma vez provou aí a sua qualidade de treinador. Palmeiras foi superior de ponta a ponta nessa partida contra o Atlético Paranaense. Não sei se eu falei mineiro aqui quando eu falei, tá? Quando eu citei o jogo, Atlético Paranaense, tá? Enfim, se eu errei, já peço perdão aqui aos torcedores. Na primeira partida foi mais complicada. Foi bem mais complicada, inclusive o pênalti, né, que o Palmeiras igualou, questionado por muita gente. Pra mim foi pênalti. E aí, tem muita gente que fala que não foi, fala que o Atlético foi prejudicado. Eu acho que não foi, né? Eu acho que não foi. Então, quem ficou irado, quem acha que o Palmeiras foi favorecido, tem que tomar um cuidado, porque assim, se tem tanta gente achando que foi também, né? Talvez o pênalti foi polêmico, mas talvez não seja uma decisão tão errônea, né? Da arbitragem. Enfim, né? Fato é que o Palmeiras conseguiu a igualdade, um lance casual, e na segunda partida o Palmeiras sobrou. O Palmeiras do primeiro ao último segundo mandou na partida, apesar de um outro lance de perigo do Atlético. O Palmeiras dominou de ponta a ponta, marcação alta, dificultou. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense praticamente não fez nada. O Palmeiras tinha a bola, quando perdia, marcava adiantado, recuperava a bola rápida, né? É bem verdade que o Santos, o goleiro do Furacão, não fez nenhuma defesa, tá? Encostou na bola, mas não fez defesa. O que o Palmeiras errou de oportunidade ali é um absurdo, uma loucura, né? Como diria Casemiro.
É uma loucura. É impressionante, cara. Se o gol do Palmeiras fosse igual o gol de futebol americano, que você tem que chutar pra cima, poxa, o Palmeiras teria ganhado de lavada. Que esses caras chutavam por cima do gol não tá escrito. É uma loucura, né? De novo, é uma loucura. Procura aí os melhores momentos. O que os caras chutaram por cima do gol não dá pra entender. Não dá pra entender, é inconcebível. Um time dessa qualidade, eles não são finalizadores? Não são. Mas, poxa, os caras são atletas de alto nível, eles treinam todo dia. Eles estão acostumados com esse tipo de gramado que é o do Allianz Parque. É inconcebível, assim, é inimaginável a quantidade de chutes por cima do gol que aconteceu. Em virtude disso, o primeiro tempo terminou 0-0, mas com o Palmeiras muito superior. E aí é aquela coisa que eu falei. Não adianta falar de número. Se não pôr a bola pra rede, o Palmeiras ia pra disputa da prorrogação de penalidade. Tem que pôr, não adianta a gente ficar, né, levantando o número, teve tantos por cento de posse de bola, teve tantos escanteios, isso aí depois não interessa. Depois já não interessa mais, o que interessa é o título. Ninguém mais vai falar disso. Se o Palmeiras perdesse, ninguém ia falar disso. Que o Palmeiras amassou entre aspas, né? Porque só teve a bola, mas não foi eficaz. Então não dá pra dizer que amassou. Mas vamos usar esse termo que o Palmeiras dominou de ponta a ponta, tá? Mas não fez o gol. Aí o gol foi sair quando? Um lance de bola parada, né? E aí, bom momento, né? Era pro Palmeiras ser campeão, vamos falar a verdade, né? Porque, poxa, o Palmeiras não fazia um gol de falta há tanto tempo e jogando sem o Scarpa, porque o Scarpa é um dos que cobra um pouquinho melhor no Palmeiras, né? E quem fez foi o Zé Rafael. Um lance que era até defensável pro Santos, tá? Mas difícil, cara, assim, é sempre muito difícil, porque a bola pegou aquele efeito saindo do goleiro, a barreira na frente do goleiro, então na hora que ele foi ver a bola, que na hora que ele vai se mexer, a bola já tá vindo muito rápida, tá fazendo efeito para fora, ele chega a encostar na bola, tá? Ele defende, mas faz aquela defesa para dentro do gol, né? Que aí ele já perdeu o tempo de bola, né? Dá para ter chegado? Talvez dá, né? Talvez o problema é que tinha ali também o Rafael Veiga na bola, que bate com a perna esquerda e podia chutar no canto que ele tava, né? Então o goleiro tem que estar sempre precavido, né? E aí o Zé Rafael foi muito feliz no lance, fez o gol. O segundo gol do Palmeiras foi sair mais no final do jogo. Assistência do Atuesta, Danilo fez o gol. E aí no segundo tempo, já com mais boas defesas do goleiro Santos, inclusive uma meia bicicleta ali do Rony. Baita defesaça nesse lance, hein? E o Palmeiras dominou o jogo praticamente de ponta a ponta. Inclusive, após o segundo gol, Abel Ferreira foi expulso, né? Chutou a garrafinha, diz que o Roberto Valentim ficou doido lá. Devia soltar o cara pra ver se ele agrediu o Abel Ferreira, né? Porque ficou bem machão ali, hein, o Roberto Valentim. Não ia sair do estádio depois, que os torcedores não iam deixar, né? Então, pô, depois saiu falando um monte. Eu acho meio ridículo esses negócios que, por exemplo, o Alberto fala. Eu acho que é um baita treinador, hein? O Alberto Valentim, pra mim, é um dos melhores dessa nova geração de treinadores. Mas eu fico indignado com esses... famoso Gil do Vigor, né? Fico indignado com essas coisas, né? Os caras fica doido, vai pra cima, fica peitando, né? Aí os outros vão segurar. O cara claramente quer que os outros segurem, porque ele não ia fazer nada, né? Não ia fazer nada. Vai ficar todo machão. Acho uma cena ridícula, né? Que o Valentim é bonitão, né? Ele é meio fortinho, né? Aí, não sei, quis fazer uma pose ali também, não sei também. Soltou o verbo depois do jogo, falou que o Abel Ferreira chutou a garrafinha. O Abel Ferreira costuma chutar a garrafinha, eu não acho que ele fez de propósito, tá? Até porque não tinha motivo. O Palmeiras estava ganhando, a menos que alguém do Atlético Paranaense tinha falado alguma coisa para ele. Mas, poxa, o cara que já pegou o Corinthians, já pegou o Flamengo, vai entrar em provocação de alguém do Atlético Paranaense, e aqui é só especulação, tá? Ele não chutou a garrafinha de propósito ali, né? O Valentim também tá querendo se achar demais, né? Tá se achando muito. Sem todo respeito, eu acho ele, repito, um baita treinador. E se o Abel Ferreira eventualmente saísse do Palmeiras no final do ano, eu acho que esse é um nome pro Palmeiras até ficar de olho, que já fica a dica, tá? Porque é um cara que já trabalhou com o Palmeiras, os jogadores sempre gostaram muito dele quando ele trabalhou no Palmeiras, quando ele assumiu interinamente, às vezes que ele assumiu o Palmeiras. É um baita treinador, tá? Eu acho que ele é muito bom treinador,
dessa nova geração. E, e assim, mantém no radar aí o Palmeiras, porque é um nome interessante pro futuro. A gente não sabe o que vai acontecer com o Abel Ferreira, né? Se vai ficar, se vai sair, se sai no meio do ano, se sai no final do ano. Espero que saia no final do ano, para que a gente veja mais duelos entre portugueses até o final do ano. Ia ser muito bacana. Mas a gente não sabe, né? A família do cara não tá aqui, ele fala várias e várias vezes essa questão familiar é importante. Mas, poxa, era uma vitrine que, pô, parece que meio que se aparecer, sabe? Bem, ele ficou irado, ele tem que defender o que é dele, né? Pô, não vou criticar não, tá certo o Alberto Valentim. Tem que defender o que é dele, pô. Chutou a garrafinha de água no meu banco de reserva, velho. Aqui, meus jogadores, eu vou pro pau, velho. Tá certo ele, velho. Eu não vou criticar mais não. Retiro a minha crítica ao Alberto Valentim. Tá certo ele, meu. Vai chutar a garrafinha aqui não, cara. Só porque o estádio é de vocês, mas aqui não. Aqui não, mano. Aqui tem trabalhador também. Então tá tudo certo. Só acho ridículo querer ir pra cima e os outros ficar segurando, sabe? Que não vai acontecer nada. Cara, você acha que o cara vai agredir o Abel Ferreira no estádio do Palmeiras, né? E ainda mais ele que também como a gente pode dizer, cria do Palmeiras. Não vai acontecer nada. Faz uma ceninha pra se amostrar. Mas que, pô, tem que tirar satisfação, tem mesmo, pô. É que eu falei, tem que repensar aqui, tem que defender o que é dele. Né? Falar porque ele falou em coletiva também, tem que criticar mesmo. Tem que criticar. É bom porque a rivalidade aumenta. É isso que eu também tô pensando. Ele tem que defender o que é dele. Ele é o treinador, ele tem que mostrar comando. Né? Então, porque sair pensando, foi, pô, não, é verdade, pô, o treinador é o líder. Ele tem que mostrar comando. Então o Alberto Valentim tá certo. Ele tem que mostrar firmeza. Ele tem que mostrar que ele é o capitão. Eu represento aqui, se mexer com meus caras, mexeu comigo. E eu sou o porta-voz, né? Então, certíssimo ele. Tem que falar mesmo depois em coletiva, tem que defender o que é dele. Não é sendo mal perdedor de forma alguma, porque ele parabenizou também. Então tem que defender o que é dele, mas bom é que, é o que eu falei, gera uma certa rivalidade agora pro futuro, né? Que a torcida depois da confusão saiu gritando timinho. Quando os caras se encontrar lá, vocês vão ver o que vai acontecer. Que os caras vão gritar sem mundial, se preparem, hein? Se prepara aí os jogadores do Palmeiras também, porque o negócio não vai ser fácil não. Muito bom, assim, eu gosto quando a rivalidade aumenta, né? Eu gosto quando a rivalidade aumenta. Mais uma rivalidade aí que vai pegar entre o Palmeiras e uma equipe rubro-negra. Muito bacana. Espero que isso se mantenha, porque o Atlético Paranaense é uma baita equipe, muito bem organizada, muito bem treinada, tem um grande treinador e o Palmeiras indiscutivelmente, né? Uma das melhores equipes do Brasil. Uma das melhores equipes do banco, um dos melhores treinadores do Brasil, minha opinião, mais uma vez, o maior treinador da história do Palmeiras. Não precisava nem desse título da Recopa. Coisa importante, né? Uma coisa importante a gente ressaltar. Quando o Palmeiras voltou do Mundial ano passado, voltou e ganhou a Copa do Brasil. Essa temporada voltou do Mundial e ganhou a Recopa, né? Então o Mundial, apesar da decepção, logo na sequência significa título para o Palmeiras, né? Importante para o Palmeiras. Mostra que o Palmeiras, o Mundial é águas passadas, a equipe está concentrada, a equipe está fechada com o treinador, continua sendo uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que vai brigar por tudo e mostra uma força mental fantástica, uma recuperação fantástica, e dá para agora todo mundo cravar que o Palmeiras sim está no páreo para todas as competições, porque o Mundial já é passado, né? A preocupação que a gente tinha é se os jogadores iam lidar com isso de uma forma positiva mentalmente. Conseguiram, né? Conseguiram. Missão cumprida para a equipe alviverde, tá? Agora falar de Libertadores, falei que ia tentar fazer um podcast curto, a gente já passou. Vamos falar rapidamente aí da Libertadores. Fluminense venceu por 2-0 a equipe do Milionários, tá? Que momento do Fluminense do Abel Braga. Que momento. O primeiro tempo foi um pouco complicado, né? O jogo fora de casa também foi muito difícil, né? Foi muito... Pô, você sai atrás, né? E aí você com um jogador a mais, a altitude complica, os caras jogando mais com um jogador a menos, sair com uma vitória de forma heróica, e aí jogando foi
Esqueci o nome. São Januário. Jogando em São Januário, né? Conseguiu uma vitória, uma classificação que parecia, pelos números, parece que foi bem tranquila, né? Mas o segundo tempo, de fato, foi um pouquinho mais tranquilo. O momento do Abel é fantástico. É fantástico. E pensar que o torcedor chamou ele de burro por não colocar o Paulo Henrique Ganso, né? É impressionante. O Fluminense vem justificando o investimento que fez e o trabalho do Abel assim, é absolutamente incontestável, né? Absolutamente. Deve ter gente no Internacional ali que deve estar pé da vida até hoje. Porque mandaram o cara embora para trazer o Miguel Ángel Ramírez, né? Mandaram embora não, só não renovaram, né? O Abel foi pro Internacional de fato só para fechar a temporada. E aí não quiseram fechar com o Abel de novo, né? Preferiram trazer o Ramírez, né? Deu no que deu. Que eu não acho que foi errado também. O Ramírez é um cara que precisa, só para fazer um parênteses aqui, precisava de tempo, né? O Internacional sabia disso, não quis comprar a briga e aí não deu certo. Por quê? Porque é um cara que precisa de tempo, repito. Um cara que precisa de tempo. É aqueles treinadores tipo o Rogério Ceni. Ele precisa de mais tempo para fazer o trabalho dele fluir. E não teve esse tempo, pressão, a coisa vai piorando, não dá tempo, né? Enfim, mas o Abel Braga faz um baita trabalho e o Fluminense se classifica, né? Time forte, assim, para essa pré-Libertadores. O Fluminense é um time enjoado, um time muito experiente e vem fazendo essa experiência valer dentro de campo. Felipe Melo vem jogando muita bola. O Fábio, né, goleiro ultra experiente, vem fazendo defesas importantes. Então primeiro jogo contra o Milionários, defesa de pênalti, né? Então, para quem se preocupava com a idade dos jogadores do Fluminense, a gente pode se preocupar pensando num torneio de um campeonato de pontos corridos. Aí sim, pro Brasileirão, pro torcedor se preocupar mesmo. Porque o Fluminense vai ter que poupar. Vai ter que pôr o time reserva em campo. Se o time reserva entrar e não corresponder, vai ser que nem o Atlético Paranaense o ano passado, hein? Que ficou dando atenção para as Copas e final da temporada ali suou frio. Se tivesse mais 3 rodadas, era rebaixado. Então, pensar em pontos corridos, dá para se preocupar um pouquinho. Mas pensando em mata-mata, o time do Fluminense é bom, hein? É um time experiente e essa experiência tá valendo. Tá valendo muito. Muito. É impressionante o que vem mostrando esse time do Fluminense. E aí, Libertadores também, a gente pega agora para falar de América Mineiro. O América Mineiro que perdeu, foi bem no primeiro jogo e perdeu no finalzinho da partida, né, do Guarani do Paraguai, jogando em casa. E aí vai pro Paraguai, toma 2 gols, né? Poxa, parecia que tava tudo liquidado, né? Parecia que tava tudo perdido. E aí começa a arrancada, tá? O Wellington Paulista faz o gol. O Wellington Paulista faz o segundo gol. E aí o tempo passando, né? O tempo passando. E o América foi fazer o terceiro gol ali já na Bacia das Almas com o Pedrinho. Levou a disputa para as penalidades. O Guarani teve a cobrança derradeira para levar a classificação. Se eu não me engano, foi o goleiro, inclusive, que bateu. Ele perdeu, tá? E aí depois começou as alternadas, né? As alternadas não, né? Aí o América fechou aí a última cobrança das 5, né, oficiais. Depois teve as alternadas. O Guarani perdeu um, o América perdeu um. O Jailson aí sim defendeu uma. E o América conseguiu fazer o gol da classificação. Aliás, falei que o Jailson defendeu uma, não, ele defendeu outra também, mas putz, cara, que pecado, mano. Ele defendeu e a bola quicou e entrou no gol, sabe? É uma quicada muito estranha. Sim, mas ele chegou a defender. É muito estranho. Pra quem não viu as cobranças de penalidades, procura aí. E o América se classificou, cara. É inacreditável. Perde o primeiro jogo. Consegue aí, sai perdendo por 2-0 esse segundo jogo, vira a partida, tá na desvantagem na cobrança das penalidades, vira e leva a classificação. Assim que é o momento. Por isso que eu gosto de futebol, cara. É o momento mais mágico do futebol, isso. É o momento mais mágico do futebol, cara. Eu vou falar que
Se eu falar que eu não comemorei, eu tô mentindo, porque poxa, o que eu torci pro América passar é impressionante, velho. Cara, porque tudo que essa equipe fez e o Wellington pode servir. Cara, assim, uma desvantagem de 3 gols. Né? Tomou um em casa e mais 2. Desvantagem de 3 gols. Tem que igualar 3 gols. O Wellington Paulista faz o primeiro, ele vai pro gol, pega a bola e sai correndo. Mano. Você vê que o cara tá acreditando. Aí ele marca o segundo, ele faz a mesma coisa. Ele vai pro gol, pega e sai correndo. Pra né, pôr a bola logo em jogo. Então você vê que, o América quis muito. O América acreditou, mesmo com a desvantagem, acreditou todo o tempo e conseguiu essa classificação. Então tá de parabéns, né? Primeira participação do América na Libertadores e começa dessa forma, né? De forma épica. E a gente tem que parabenizar porque mostrou um poder de reação incrível. Tá incrível e já caiu nas graças, eu acho que de muito torcedor aí que seu time não tá na Libertadores. O América com certeza depois dessa partida caiu nas graças de muito torcedor. Agora a gente torce para que passe pelo próximo adversário e aí sim consiga entrar na fase de grupos, né? Não adianta fazer uma classificação épica e depois se eliminar, como a gente já viu algumas vezes, né? E a gente torce obviamente para que siga nesse bom momento, acreditando, porque, cara, foi um baita jogo, cara. O que o América fez, tá de parabéns. E muito me alegro que a gente tem aí o América e o Fluminense bem na parada aí nessa pré-Libertadores, tá? Só pra encerrar, já foi tempo pra caraca. A gente tenta mudar o formato, não dá, né? Não dá. A discussão vai fluindo e vai embora. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Em primeira vez na história que o Grêmio é eliminado, tá nessa estreia, nessa fase da Copa do Brasil, tá? Perdeu pro Mirassol, o Mirassol sai na frente, o Grêmio consegue a virada e o Mirassol consegue a revirada, né? Revirou, partida de muitas viradas e o Grêmio foi eliminado e aí gerou revolta, né? O torcedor fica revoltado, assim, eu não quero que o torcedor me odeie, mas dos males, eu acho que foi melhor assim, tá? Acho que foi melhor assim, porque eu não acho que é culpa do Roger, eu acho que é culpa da diretoria de ter trocado de treinador tão recentemente. O Roger não teve nem tempo Roger Machado não teve nem tempo de pôr o seu trabalho dentro de campo ainda. O Mirassol é uma baita equipe, vem fazendo um bom campeonato paulista, então não é demérito nenhum essa eliminação, tá? Não é demérito algum, tá? Não é demérito algum. Aí a gente vê gente falando que precisa de goleiro, precisa de zagueiro, precisa de um atacante. O Grêmio não tem condição de contratar, gente. O Grêmio tem que trabalhar em cima da sua realidade. O torcedor não pode ser passional. O Grêmio tem que trabalhar em cima da sua realidade. E é o que eu falei, talvez tenha sido melhor assim, porque se continuar avançando, a prioridade que é a Série B vai ficar de lado. É natural, você vai querer focar na Copa, porque é muita grana. É muita grana. Se de repente ganha, pô, é mais 50 milhões no bolso. É mais 50 milhões nos cofres. É uma classificação para Libertadores. E aí é mais grana ainda. Se participar da Libertadores na temporada seguinte é mais grana ainda. Mas o objetivo principal é voltar para a Série A, é voltar para a Elite. Então não adianta o torcedor ficar irado. Nossa, perdeu do Mirassol. Não é demérito algum, tá? O Mirassol é uma das boas equipes que vem fazer uma boa participação no Campeonato Paulista. Início de temporada, então é igual, cara. Tá igual, é 50-50. A capacidade das duas equipes é a mesma. É a mesma, fisicamente, tecnicamente. É óbvio que tecnicamente, alguns nomes, o Grêmio é melhor. Mas, poxa, as duas equipes em início de temporada, o Mirassol que vem com um trabalho já não é recente do... Como é que é o nome do treinador? Ele treinou o Palmeiras já. Como é que é? Eduardo Batista, fazendo um baita trabalho com o Mirassol. Aliás, o Eduardo Batista sempre faz bons trabalhos com as equipes do interior. Fazendo um grande trabalho com... Agora o que o torcedor gremista fica na bronca, óbvio, é que o Mirassol tinha um jogador a menos, né? E aí fica só precisava de um empate na teoria para passar, para se classificar.
E aí fica na boca. Aí tem direito legítimo de ficar na bronca. Agora, poxa, achar que é uma vergonha perder do Mirassol, a vergonha foi ter sido rebaixado, né? Perder do Mirassol não é vergonha nenhuma. Até porque o Mirassol, repito, esse trabalho que vem fazendo o Eduardo Batista é uma das boas aqui. Para quem não conhece, pega a tabela do Campeonato Paulista. O Mirassol vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista. É uma das boas equipes do interior dessa temporada do Campeonato Paulista. Então não acho que é demérito nenhum. Uma equipe de Série B, outra de Série C, pouco importa, cara. Pouco importa. Os dois estão no mesmo momento da temporada, início de temporada. Um que tem um técnico já com um trabalho mais de longa data e o outro que trocou de técnico agora. Então, se o erro é de alguém, o erro é da diretoria, não é dos jogadores, não é do Roger Machado, é da diretoria, né, que quis trocar de treinador. Teve a intertemporada para fazer isso, vai decidir fazer esse campeonato rolando, né? Poxa, aí não tem muito o que falar. Então, pra mim, sincero, honestamente, eu acho que foi até melhor assim, viu? Porque o Grêmio precisa focar. Não tô torcendo contra o Grêmio, não. Eu quero que o Grêmio volte pra Série A, porque eu já falei mais de uma vez aqui, se olha o time do Grêmio no papel, poxa, não é time pra estar na Série B, cara. Não é time pra estar, sincero, honestamente, não é pra estar na Série B. Eu espero que o Grêmio volte pra Série A. E agora, fora da Copa do Brasil, com foco 100%, poxa, agora tem tudo pra conseguir fazer, mas agora tem que, né, tem que trabalhar pra isso. Tem que estar pra... mas, poxa, se avançasse um pouco mais, era um pouquinho mais de grana que ganhava. Tudo bem, tem tudo isso. Acho que isso é... essa grana que poderia ganhar da Copa do Brasil, por mais que não isse longe, poxa, ia ajudar demais, né? Ajuda pra caraca pra uma equipe que tá na Série B, mas não é o foco. Não dá pra desviar o foco. O foco agora é o Campeonato Gaúcho, fazer o que dá, se preparar bem para o Campeonato Brasileiro e aí sim, Campeonato Brasileiro da Série B, jogar para voltar para a Série A, para a elite do futebol brasileiro. E aí sim, volta a sonhar a Copa do Brasil e os caramba. Então, peço perdão pro torcedor que se ficar chateado, ofendido, mas é a verdade, tem que trabalhar em cima da realidade. Não dá para sonhar. Não dá para ficar sonhando. Tem que jogar em cima do que tem, e o que tem hoje é voltar para a Série A. Esse é o objetivo principal. Então, agora sim eu vou finalizar. Poxa, pulou um campeonato ou outro. Peço perdão, já me estendi demais. Quiser que eu comente sobre o seu clube de coração, sobre o seu estadual, deixa o comentário aí embaixo, tá? Deixa o comentário, a gente volta, a gente grava um podcast falando mais sobre o assunto. Hoje acabamos estendendo demais, queria gravar aí só meia horinha, mas já chegamos quase a 1 hora. E é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Desejar para todo mundo um forte abraço. Talvez o último podcast da semana, talvez sim. Então já vou desejar para todo mundo também um ótimo final de semana, um forte abraço e até semana que vem. Tchau.